Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez estar com você pelo programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Eu sempre tenho o hábito de dizer gratidão pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas mensagens que nós temos recebido. O programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querine Vilar. André, o que nós estaremos estudando no dia de hoje? No dia de hoje estaremos estudando o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, Pluralidade das Existências. Veremos o item 3º, Encarnação nos Diferentes Mundos. Mas antes, vamos deixar aqui os nossos meios de comunicação, para que você possa interagir conosco. O WhatsApp é 19-99778-2794. Nós relembramos sempre, porque nós vivemos numa época com muita poluição mental, auditiva, visual. E tem horas que as pessoas falam assim, poxa, você abre o WhatsApp, você abre o Facebook, você abre o Instagram, é só notícias equivocadas, é só pensamentos complicados. Este número da TV permite que você possa receber gratuitamente e diariamente uma mensagem através da lista de transmissão. Não é grupo não, é lista de transmissão. Entra a hora que quer, sai a hora que quer. Se você quiser receber mensagens positivas, elevadas, espiritualizadas, tudo à luz do Espiritismo, é muito simples. Pegue o nosso número, salve na sua agenda de contatos e mande a sua mensagem, o seu nome e a sua cidade. E a partir dali você vai estar recebendo todos os dias um conteúdo que vai te ajudar. Então, quer participar conosco? Será uma alegria. André, eu moro fora do Brasil, o que eu faço? Coloque o mais 55. Se você também quiser entrar em contato comigo e com o Sérgio, pode ser pelo Instagram. O do Sérgio é @sergio.vilar.37 e o meu @AndréLuizCVilar. Ou, se preferir, também tem o e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. Hoje nós vamos ver a questão 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Resposta: não. Mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Vamos relembrar um trecho de Jesus quando ele diz: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou prepará-las para que um dia podereis estar comigo. Jesus já falava das muitas moradas da casa do Pai. Apenas nós, pela nossa insignificância do pensamento, pensamos que somos o único planeta habitado e ainda, dentro da nossa pequenez, que somente a crosta é que nos dá a certeza de uma vida, porque estamos vendo aquilo que está ao nosso redor. Logicamente, o Espiritismo vem ampliar os ensinamentos de Jesus no sentido de que, naquela época, Jesus não avançou nesse comentário porque nós não tínhamos como compreender. Até hoje, mal compreendemos o mundo espiritual. Como compreender os mundos habitados? De fato, é uma questão que nos remete a fazermos uma análise mais ampla. O planeta Terra é um planeta ainda que tem como característica para os seus habitantes, nesta dimensão que nos encontramos, o materialismo, a inveja, a ociosidade espiritual, o pensamento ainda envolto das nossas necessidades e depois da do nosso semelhante. O planeta Terra, ainda do ponto de vista espiritual, é um planeta atrasado, que está aos poucos compreendendo todo o mecanismo que nós fazemos parte, mas a grande maioria das pessoas ainda não compreenderam esta oportunidade que estamos tendo. E por não compreenderem, vivem regidos ainda pelo homem velho, aquele homem que tem no orgulho e na vaidade, no egoísmo e na prepotência, o seu sobrenome.
Questão 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Então nós percebemos que nós estamos atrelados ao planeta Terra já há muitos anos, há muitos séculos, talvez até alguns milênios, tendo em vista a necessidade e tendo em vista o nosso pouco desenvolvimento no campo do avanço intelectual e moral. Então nós percebemos que as muitas moradas são as oportunidades do nosso esforço, da nossa dedicação, que vai nos arremeter a uma condição de que é como uma escola, nós vamos sempre buscando aquela escola de acordo com a nossa condição. Às vezes, uma escola tem um estudo muito forte, e quando o aluno não está ao alcance de acompanhar os alunos que aqui estão, naquela escola, automaticamente terão que ir para escolas inferiores, para que ele possa acompanhar. Não é isso, André Luiz? Sem dúvida, é igual uma sala de aula. Nós vamos podendo passar de ano ou continuar no mesmo ano, conforme o grau de memorização, de facilidades, de alfabetização, ou mesmo pelo grau de empenho que a pessoa tenha. Então nós precisamos ver a bela oportunidade existencial que Deus nos concede. Então podemos reencarnar muitas vezes no mesmo globo? Perfeitamente. Mas nós precisamos lutar um pouco para que essas muitas vezes diminua. Porque quanto mais eu venho, não é sinal de evolução, é sinal de atraso. Quanto mais existências, mais corpos, mais famílias, mais necessidades, demonstram muito que eu tenho a expiar, o muito que eu tenho a provar, o muito que eu tenho a regenerar. Então tem pessoas que já estão no mundo espiritual, trabalhando no bem ativo, em regiões que nós nem sonhamos que existem, já conseguindo ver o próximo de modo muito mais fraterno, que é o que um dia nós também conseguiremos. Neste mesmo diapasão, continua Kardec na 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. Nós vamos ler a questão seguinte, porque esta eu e nosso querido Sérgio, de modo exaustivo, falamos há pouco. 173b. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Resposta: seguramente. Podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. É interessante quando a gente fala que na Terra ou a gente evolui ou estacionamos, às vezes a vida nos oferece uma reencarnação, por exemplo, com um problema mental, impossibilitado de fazer as nossas coisas, vindo totalmente dependente dos nossos pais. Ah, mas isso é uma regressão? Não. Foram espíritos que tiveram uma inteligência e usaram para o mal. Mesmo porque quando nós vamos numa APAE, por exemplo, e vemos aqueles jovens, ou aqui em Mojimirim, no Maria de Nazaré, que tem lá muitos jovens nessas condições, não é o espírito que está regredido ali, o espírito está estacionado, mesmo porque não é o corpo que está com problema, não é o espírito. O corpo é uma máquina que está limitando o espírito de fazer tudo aquilo que ele tem vontade de fazer, exatamente pelas questões do abuso que ele teve no passado. Então nós percebemos que a reencarnação, ela é exatamente de acordo com aquilo que nós fizemos na última existência. E é por isso que nós vemos muitas pessoas comprometidas no campo moral e no campo intelectual. E é interessante que isso daí é de fácil acesso a todos que nos assistem. Há uma entrevista do Chico que ele concedeu a Hebe Camargo, isso daí na década de 70, 80, e lá o Chico fala que muitas dessas pessoas que hoje vêm com esta síndrome, a síndrome de Down, que o nosso querido Sérgio reportou há pouco,
são resquícios dos suicidas que deram um tiro no crânio e comprometeram toda a sua parte neurológica. Então, ali, quando nós olhamos para estas criaturas que vêm nesta condição, o que está em recuperação é o seu corpo físico, mas o espírito deles está em perfeita consonância. É uma prova difícil para a família, difícil para aquele espírito, mas quando se há amor, quando se há companheirismo, quando se há entendimento, consegue superar esta situação. É igual na Terra. Quando eu vou adquirir uma conta, quando eu pego um empréstimo, quando eu faço uma compra parcelado, eu sou convidado a honrar com as minhas parcelas. Perante o alto também. Se nós encararmos deste modo, fica muito mais fácil e mais agradável. Questão 174. É uma necessidade reviver na Terra? Resposta: não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. É o que está acontecendo hoje, nesse exato momento. Os espíritos têm falado desse momento transitório. Ou seja, já existe, cientificamente falando, um novo planeta que foi alinhado ao nosso sistema solar e que esse planeta vai abrigar exatamente os espíritos que vão sair da Terra e que não alcançaram o mínimo do mínimo no campo evolutivo. Nós precisamos sair do mundo de provas e expiações e entrarmos no mundo de regeneração. Quando foi perguntado ao Chico sobre essa questão, se seria já, tem muita gente dizendo 2054, 2059, 2019. O Chico disse claramente, está na obra do Chico, que quando se fala nesse milênio, pode ser até 2999. Então nós precisamos perceber que quem vai encurtar esse tempo somos nós, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, né, André Luiz? Sem dúvida, o nosso esforço é primordial para avaliarmos como ficará de hoje em diante. Ao encerrarmos o nosso primeiro bloco, gostaria de convidar as pessoas para o Evangelho no Lar, todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, através da minha fanpage e através do meu Instagram. A fanpage é André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E o Instagram é @AndréLuizCVilar. É um vídeo que iniciamos ao vivo, que vai ser uma alegria imensa tê-los participando conosco. Queridos amigos, nós vamos para aquele breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Estamos na nossa TV Mundo Mar. Não saia daí não. Queridos amigos, que bacana, já voltamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Você sabe que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Salvo quando nós temos um convidado para falarmos algum assunto palpitante da nossa doutrina. André, o que nós já estudamos no primeiro bloco e o que nós continuaremos a estudar no segundo bloco? Nós estamos vendo o Livro dos Espíritos sobre encarnação nos diferentes mundos. É um tema palpitante que gera sempre muita curiosidade. Gostaríamos também de convidar as pessoas a conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Quem quiser estudar o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, quem quiser estudar várias temáticas, os outros programas do ABC do Espiritismo, lá você vai encontrar centenas de vídeos à sua espera. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se você puder, se inscreva na página, habilite as notificações. Se já estiver neste momento acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, participe da comunidade do canal, venha participar conosco deste projeto que já tem envolvido também centenas de pessoas. Dando continuidade, vamos ver agora a questão 175. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. Aqui nós já começamos a perceber que a reencarnação não é um papel tão simples.
Nós vamos entender isso de uma maneira mais depurada quando estudamos a obra de André Luiz. Você tem na nossa página do YouTube o terceiro livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, na década de 40, que é Missionários da Luz. Ali você vai perceber o quanto é difícil a reencarnação, o quanto é difícil estarmos aqui na Terra. Vamos relembrar que no livro Nosso Lar, Dona Laura cita as dificuldades, o medo que ela tem com tudo aquilo que ela estava vindo, com todos aqueles galardões de benefício, ela estava amedrontada. Nós vamos ver, por exemplo, a história de Segismundo no capítulo 13º do Missionários da Luz, quando ele fala para nós do receio que ele estava de reencarnar. Então, reencarnar é um grande desafio. Veja, são espíritos que tiveram uma reencarnação chamada programada. A grande maioria, André, na verdade, passa pela reencarnação até mesmo sem saber. Continua nesta temática, 175A. Não seria melhor continuar como espírito? Resposta: não, não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. O que isto mostra para nós? Que no mundo espiritual, é igual Kardec faz uma pergunta nesse mesmo livro, mais adiante. Como que dá aquela pessoa que vive encastelada com outras pessoas que pensam da mesma maneira e não tem contato com o mundo lá fora? Ele fala assim, tem sua importância? Tem, mas é uma importância menor do que a outra pessoa que está lá fora, passando pelas dificuldades no seu cotidiano. O que isso significa? Que reencarnar ainda é necessário para aquele que não difundiu em si o amor fraterno. Não é no mundo espiritual que eu vou conseguir pagar aquelas mesmas contas que em outrora eu assumi aqui na crosta. Reencarnar é sinônimo de oportunidade perante a nossa própria consciência, perante as pessoas do nosso lado, perante Deus, o nosso Pai. E nós vamos ver, André, que Kardec, quando projeta essa pergunta, os espíritos têm razão. A grande maioria não querem estar no corpo físico. É muito sofrimento, é muita dificuldade. É por isso que nós vemos agora muitos suicídios. Precisamos falar muito da valorização da vida, porque as pessoas não têm interesse, porque realmente é um grande desafio viver no processo reencarnatório. Questão 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Resposta: sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer noutro. Nós vamos ver o exemplo de São Luís, não é, André? Nas revistas espíritas é citado que o próprio São Luís recebeu um convite de Jesus para retornar ao planeta Terra para auxiliar no trabalho de auxílio na composição da obra de Allan Kardec. Ele já estava num outro planeta, já mais avançado. Então isso é comum, Jesus convidar pessoas que já viveram no planeta Terra para aqui estar, como também pode vir espíritos, como é o teor da pergunta, que não passaram pela Terra, para poder dar a sua contribuição, o seu contributo. Então isso é muito importante, ou seja, nós somos espíritos criados por Deus e o universo é a nossa casa. De fato, um planeta ele tem a solidariedade com o outro. Nós lembramos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala dos companheiros que vieram de Capela, atingiram uma evolução intelectual grande naquele orbe, mas não conseguiram desenvolver a moralidade. Como eles estavam passando de faixa evolutiva no campo espiritual, aqueles que não atingiram a evolução foram convidados a continuar o seu progresso num outro planeta. E o planeta Terra, que tem Jesus, o seu governador, o seu guia, o seu modelo, a pedido de Deus, o nosso Pai, de modo muito solidário e fraterno, recebeu estes exilados que vieram para cá
e tiveram a oportunidade de darem continuidade na sua evolução. Muitos vieram, fizeram a sua parte, foram embora, outros tantos vieram, aclimataram com o planeta Terra, gostaram de estar aqui e permanecem até os dias atuais. Então, esta solidariedade é muito comum. Nós não podemos olhar e imaginar esta solidariedade ainda de um país para com outro, de um estado para com outro, de uma cidade para com a outra, porque é que ainda rege os interesses mesquinhos das pessoas que estão na política, das pessoas que estão nas empresas, das pessoas que estão na sociedade de modo geral. Porém, nós estamos falando aqui de projetos altamente avançados espiritualmente falando. Questão 176a. Assim existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. E a pergunta seguinte é 176b. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Resposta: isso não teria nenhuma utilidade. Exatamente, né? Quando nós tivemos a oportunidade no convívio com Chico Xavier, poderia Chico Xavier estar conosco durante todo esse tempo, como Chico poderia ter sido convidado pela evolução que alcançou em outro planeta e ter sido convidado por Jesus para estar aqui nas terras de Santa Cruz para a implantação dessa obra maravilhosa que é a continuidade do cristianismo redivivo. Então isso que importância tem? Nenhuma. Então nós percebemos que o importante é que nós conseguimos sim deflagrar uma criatura quando se encontra no estágio evoluído e uma criatura quando se encontra no estágio primitivo. Essa evolução, ela tem muitas respostas que às vezes a nossa curiosidade até ela é grande, mas que não gerará um grande benefício para nós, para a pessoa e para o coletivo. Como esta, por exemplo, se é a primeira vez que a pessoa está reencarnando aqui na Terra, oriundo de um outro planeta, o que isso mudaria a nossa vida? Nada. O que isso mudaria a vida da pessoa? Nada. O que isso mudaria a vida do coletivo? Nada. Tudo depende de uma intenção. O que eu vou ganhar com aquilo? É isso que a espiritualidade bate muito. Quando nós formulamos uma pergunta, nós também temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. A minha pergunta é de utilidade pública ou é para satisfazer a minha curiosidade, as minhas necessidades, as minhas vontades? Para que possamos fazer perguntas inteligentes. Tem vezes que nós passamos a semana inteira, fizemos 100 perguntas. Das 100 perguntas, nós salvamos uma. Porque são perguntas que não interessam a ninguém. Então precisamos sim formular perguntas que possam engrandecer o nosso entendimento. Questão 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o homem deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Resposta: não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Todos nós moramos numa cidade. Se você procurar quantas escolas existem públicas e escolas particulares na sua cidade, exatamente assim é a criação divina. Existem muitas escolas que têm o primário, existem muitas escolas que têm o secundário e assim sucessivamente. Ou seja, nós não vamos transitar por todos os planetas, apenas aqueles pela qual nós fomos matriculados. E a última questão de hoje, 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez, em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então aqui nós percebemos que a finalidade é uma única finalidade, que é a finalidade do aprendizado. Ninguém vem para sofrer, ninguém reencarna para apanhar da vida, ninguém vem para o esquecimento divino. Tudo é uma oportunidade de crescimento. Porém, difícil a criatura que consegue ver num casamento provacional, na convivência com filhos difíceis, tendo um corpo problemático, uma oportunidade de crescimento. Mas o dia que começarmos a ver, vamos ver o quanto a vida é uma bênção de fato
e nos empresta as ferramentas para o progresso. É interessante, André. Você tocou num assunto muito importante nós relembrarmos ao nosso telespectador. O processo kármico não quer dizer que nós nascemos para sofrer. O sofrimento é uma consequência natural, mas nós temos que entender, por exemplo, uma mulher, ela não nasceu para apanhar do seu marido. Eu estou com meu marido porque ele bate em mim todos os dias e é um processo kármico, eu tenho que passar isso por causa do meu passado. Ninguém veio com essa missão. Ninguém veio com a missão de matar ninguém. Ninguém veio com a missão de explorar ninguém. Nós viemos para a busca da felicidade. E aceitar a dor na condição de masoquismo, isso é outra situação. Então, André, a gente percebe que é muito importante a gente entender que a doutrina espírita é de esperança, de esclarecimento, de amor, de bondade e de reforma íntima. Queridos amigos, nosso tempo esgotou. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. O nosso carinho, a nossa gratidão, até a semana que vem, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos auxilie hoje e todo sempre. Um beijo no coração de todos, muita paz, muita luz, muito amor e até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.